E a palavra de Deus diz assim, em Mateus 4:18. Jesus estava andando pela beira do mar, ou da praia, né, da Galileia, quando viu dois irmãos, que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. E eles estavam no lago pescando com rede. E Jesus lhe disse: venha comigo e eu ensinarei você a pescarem gente, ou a pescarem homens. Cada um tem uma tradução um pouquinho diferente, né? Eu tô na tradução atual, né? Que como a gente lidava muito com os adolescentes, então a minha Bíblia, assim, mais ou menos na versão deles, né? Mas um diz que Jesus chama Pedro e Simão, né? Para ser pescadores de homens. Nossa, né? É uma coisa assim, bem assim, né? Imagina só Jesus naquela época chamando ele, né? Ele sabia pescar peixe, né? E Jesus chama ele para um novo, uma coisa inesperada para ele. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a vida de Pedro. Vamos aprender um pouco sobre a vida de Pedro e trazer também para a nossa vida algo que Pedro possa nos ensinar através da vida dele, que Jesus ensinou a Pedro, né? E ele fala que quando Jesus chamou Pedro, venha que eu vou fazer você pescadores de homens. Então era uma coisa inesperada para Pedro, né? Mas logo Pedro larga aquilo tudo. Ele não pensa em nada. Ele larga e segue Jesus. Jesus, ele não prometeu nada a Pedro, né? Ele não prometeu fama, dinheiro, o sustento. Ele não prometeu a Pedro. A única coisa que ele falou com Pedro, que ele tornaria ele pescadores de homens. Somente isso. E Pedro larga tudo e segue a Jesus. E eu estava pensando, né, nos dias de hoje, né, no meio a esse caos, ao meio a essa pandemia, né, que muitos de nós, né, estamos perdendo o emprego, estamos isolados em casa, né, e Jesus também um dia nos chamou, mas não é agora não, que nós não vamos entrar nisso. E Pedro também, como nós, tinha uma família. E o único sustento da família de Pedro vinha do quê? Da pesca. E Pedro, eu creio que quando Jesus fez aquele convite a ele pode ter pensado, mas como vai ser, né? Eu vou ser pescadores de homens, e como que vai ficar o sustento da minha família? Como que eu vou suprir as necessidades da minha esposa? Porque Pedro tinha esposa, porque ele tinha sogra, né? Você lembra da passagem, né? Que Jesus cura a sogra de Pedro. Então, Pedro tinha uma esposa, né? Então, né? Pedro tinha que trazer o sustento para sua casa. Ele tinha lá suas contas a pagar também, né? As maquiagens da esposa para pagar, né? Para comprar, o alimento, e tudo vinha da pesca. E quando Jesus convida ele para ser pescador de homens, ele pode ter pensado, mas logo aquele pensamento foi embora. E ele seguiu a Jesus. E ele confiou que, mediante aquele convite que Jesus fez a ele, tudo seria suprido na vida dele. Todas as suas necessidades, que não haveria falta de nada, independente do que ele deixou para trás. Deus, Jesus, né, no caso, estava fazendo um convite a ele. E a paz que houve naquele convite, ele tinha certeza que tudo daria certo. Então ele seguiu a Jesus, né?
E ele foi com Jesus e ele fez, né, como a história de Pedro, né, ele pregou, ele evangelizou e ele estava cuidando da sua família com certeza. E Deus estava suprindo todas as necessidades dele. E um dia, né, Jesus reunido com seus discípulos, né, está lá em Lucas. Vamos abrir lá em Lucas 22, 35, para você ter a certeza que como na vida de Pedro, Deus não vai nos desamparar. Como na vida de Pedro, que o inesperado chegou para ele também. Ele somente creu, ele seguiu adiante. E a gente vai confirmar aqui dentro da palavra de Deus que como ele não teve falta de nada. Porque um dia, Jesus falando com os discípulos e também com Pedro, lá em Lucas 22, a confiança era tão grande naquilo que Jesus um dia chamou ele, que ele sabia que tudo ia dar certo. Tanto na sua vida profissional, como ele era pescador, né? Como na sua vida ministerial, porque ali começava um novo caminho para Pedro. E lá em Lucas 22, no verso 35, podemos confirmar. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália? Não faltou nada, respondeu eles. Então Jesus disse: pois agora que tem uma bolsa ou a sacola, deve pegá-la. Vamos parar aí mesmo. Lá está escrito: por acaso faltou a vocês alguma coisa? E os discípulos prontamente responderam: não nos faltou nada. Então, nós podemos tomar isso para a nossa vida hoje em dia, né? Em meio ao caos, em meio a essa situação que nós temos vivido, né? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós fomos chamados para uma nova vida com Jesus, ele nos apresentou uma nova vida, um novo recomeço. Ele disse assim: não temas. Vou dizer nas minhas palavras assim: não temas, simplesmente me segue, que tudo eu farei por você. Então, quando Jesus nos chamou para uma nova vida, né, com ele, porque quando a gente não entende essa paz que excede todo entendimento na nossa vida, eu tiro assim pela minha vida, quando eu adquiri uma dívida muito grande e aquilo tirou o meu sossego, a minha paz, o meu sono, e eu ficava à noite assim, pensando no que eu ia fazer, como que eu ia resolver aquela situação. Então eu tentava, como Pedro, né, que ia para o mar pescar o seu sustento, e lá às vezes com o mar bravo, às vezes com aquela dificuldade de pescar para trazer algo para a família. Assim eu também ficava, pensando como que eu ia resolver aquela situação, o que eu ia fazer no dia seguinte para pagar aquela conta. E assim eu lutava com meus próprios braços, e assim eu tentava ir com as minhas próprias forças, quando Deus falava comigo assim: aquieta a tua alma, descansa em mim, e o mais eu farei. Mas enquanto a gente estiver tomando a frente das coisas que Deus tem para fazer por nós,
Ele não vai fazer. Enquanto eu estava lutando com meus braços, tentando resolver, nada acontecia. E uma noite que eu passei em claro, Deus falou comigo: descansa. Descansa porque eu vou fazer. E daquele dia em diante, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu não me preocupo mais. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele vai suprir todas as minhas necessidades no tempo certo e na hora certa. Há tempo determinado para todas as coisas. Às vezes nós, seres humanos, somos muito ansiosos em resolver, em fazer, enquanto Deus fala. Jesus fala: aquieta a tua alma. Né? Ao meio a esse caos, né, que nós temos vivido, muitos de nós temos nos afligido, temos perdido o sono pelo que há de acontecer amanhã. Eu te digo nessa noite para você: aquieta a tua alma, porque Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no comando de tudo. Ele não perdeu o controle de nada, nem da minha, nem da sua vida, nem da minha casa, nem da sua casa. Mas enquanto nós pensarmos que com a nossa força nós iremos vencer qualquer coisa, eu não falo só da área financeira, mas às vezes na tua área sentimental, deixa que Deus cuide dela. Deixa que Deus cuide do seu ministério. Deixa que Deus cuide da sua família. Amém. Mas não tente com a sua força mudar nada. Porque o único que pode mudar toda a estrutura da sua vida é Jesus. Amém. Quando você deixar descansar no Senhor. Eu sei que às vezes, né, é muito fácil falar, né? Mas não é não, irmão, porque eu falo por mim mesma. Eu já passei por esses momentos. Eu já passei por momentos de falar: Senhor, né? Nada se resolve. Mas por quê? Porque eu não estava aguardando em Deus. Eu estava simplesmente procurando os meus recursos, as minhas opções, né? E às vezes a gente espera as nossas opções acabarem para a gente deixar Deus agir. Não. A gente tem que deixar Deus agir. Porque tudo Ele fará. Eu não sei o que você tem ficado afligido, mas creia nessa noite. Amém. Que Ele é um Deus que fará grandes coisas. Ao meio a esse caos, ao meio a essa situação, basta uma palavra do nosso Deus para que isso tudo se resolva. Há um momento certo. E eu te falo, irmão, nessa noite, eu não sei o que tem afligido o seu coração, o que tem afligido a sua alma, mas não pare, não retroceda. Siga em frente, porque Ele te deu uma nova vida. Como Ele chamou a Pedro, e Pedro não teve preocupação com nada, porque tudo foi determinado para Pedro. Tudo foi, como que é a palavra? Tudo foi no momento certo. Pedro não teve falta de nada. Inclusive a sua família não teve falta de nada. Então, como Jesus agiu na vida de Pedro, eu creio que também, nessa noite, se você permitir que Deus tome o comando da sua vida, nada lhe fará falta. Nem na sua vida sentimental, porque ao meio desse caos, às vezes a pessoa está presa a algo sentimental, ou na sua vida financeira, ou na sua vida espiritual. Aproveite esse momento. Busque ao Senhor. Busque a face do Senhor. Busque Ele enquanto se pode achar, né? Busca Ele todos os dias. Eu até falei com o pastor João, né? Que eu sei que esse momento de isolamento é ruim, né? Ninguém gosta. Mas aproveite esse momento
Seja o sacerdote da sua casa. Cuide da sua família, brinque com seus filhos, por mais que às vezes seja difícil, eu sei. Eu tenho um pequenininho lá que às vezes eu falo, Senhor, mas tente aproveitar, porque em meio ao caos, Deus está te dando a oportunidade de você cuidar da sua casa, da sua família, você está em comunhão com eles. Aproveite esse momento, porque às vezes nós trabalhamos tanto no dia a dia, né? Que às vezes nossos filhos crescem e a gente nem vê aquilo tudo passar, né? Então Deus, através do meio do caos, está te dando a oportunidade de você aproveitar um pouco mais, por mais que seja difícil, né? Esse momento. Eu creio que o tempo da família estar unida, orando, intercedendo, para que isso acabe, para que isso volte tudo ao normal, mas que também se fortaleça no Espírito Santo, que se renove, você e a sua família, na sua casa. Pegue seu filho, sua filha, e pegue seu esposo, faça um culto doméstico, leia a palavra, veja desenhos bíblicos com eles, aproveita esse momento. E em vez de a gente ficar pensando em coisas que não vai levar a gente a nada, né? Ah, meu Deus, está acontecendo isso. Desliga a televisão, irmão. E viva um momento com a sua família. Viva um momento com Deus. Busque mais se encher da presença de Deus. Porque nós temos que fazer a diferença. E se o seu vizinho faça diferença onde que você estiver. Se ele falar alguma coisa, nossa, tu viu isso? Tu fala assim, poxa, não vi. Estava adorando a Deus, estava agradecendo a Deus, porque eu creio que o dia de amanhã vai ser diferente do que foi hoje, que essa pandemia vai acabar. Eu não estou em meio à crise, eu estou com Cristo. Então, assim, faça desse momento algo proveitoso. Você que não tinha tempo de evangelizar, evangelize pelo celular, que não pode sair. Evangelize pelo celular, mande mensagem. Eu sei, irmão, que eu tenho muita dificuldade de mandar mensagem, né? Mas eu amo receber mensagem, tá? Fica à vontade, pode me mandar. Então, ore por alguém, pegue o seu telefone aí, porque a maioria tem aquele plano da Oi que é ilimitado, né? Então, manda, ora para a pessoa, ora pelas pessoas, faça a diferença. Como Pedro fez a diferença ao meio, aquilo tudo, faça a diferença também, aonde quer que vocês estejam, independente de você estar preso em casa, né, em meio a isso, mas você pode pregar a palavra de Deus, você pode ser um discípulo de Jesus, você pode trazer paz ao meio ao caos. Nós temos que trazer paz em meio ao caos. Eles têm que olhar para a gente e ver que nós estamos na paz do Senhor Jesus, que nós estamos na tranquilidade de Deus, né? E tem um versículo que eu gosto muito, né? E que nessa noite você possa fazer desse versículo uma verdade na sua vida. Porque às vezes, irmão, nós lemos muito, mas nós não aplicamos isso na nossa vida. Às vezes nós falamos coisas, mas nós não vivemos essas coisas. Então que quando você tiver oportunidade, sempre que puder, você manda um versículo para alguém, você encoraja alguém, você diz para ela assim, olha, isso que você está passando, você vai passar. Porque às vezes nós falamos assim, nossa, essa pandemia nunca vai acabar. Essa pandemia está difícil, né? Mas em meio à crise, você possa florescer, que você possa buscar a Deus com intensidade, que você possa, em meio à crise, estar recebendo mais de Deus. E tem um versículo que está lá em Salmo, que nós falamos muito,
Mas nós temos que ter essa certeza que o Senhor é o nosso pastor. Aleluia. E nada nos faltará. Amém. Que nós não teremos falta de nada. O Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não vai deixar faltar nada. Está lá em Salmos 23:1. O Senhor é o meu, é o seu, é o nosso pastor. E nada nos faltará. Que o Senhor Jesus possa ter falado ao seu coração. Eu não sei, irmão, o que você tem passado, quais lutas que você tem enfrentado, mas lembre que o Senhor é o seu pastor. E nada te faltará. Independente das suas necessidades física, espiritual, emocional, financeira, independente dela, Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele é um Deus que fará muito além do que imaginamos, Ele fará em nossas vidas. Né? Então eu creio que em meio a isso tudo, o descanso do Senhor está sobre as nossas vidas. Eu creio que Deus fará muitas coisas e nós vamos ouvir testemunhos, como já tem ouvido, né? Testemunho do que Deus tem feito. Tem irmãos contando pra gente, fala assim, né? Ô pastor, chega coisa lá na minha casa que eu nem imaginava. Deus tem suprido todas as... Nossa, às vezes a gente imagina que vai faltar o leite. Chega lá alguém com leite. Quando a gente pensa, Deus já nos enviou. Então, creia nisso, irmão. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite. Espero que você tenha entendido, né? O que Deus tem para nossas vidas. Não retroceda, amém. Não pare. O deserto pode ser uma passagem, mas não uma permanência. Sim. Então nós cremos que isso é só um momento. Que desse momento nós podemos parar e deixar que o caos tome conta, ou que a gente possa prosseguir para o alvo, que é Cristo. Amém.